Olá, vamos aprender com a Bíblia. E a nossa oração é: ó Senhor, nos dirige nos caminhos que é no temor do Senhor. Amém. O verdadeiro tesouro, podemos dizer, será o tema deste ensinamento. Esse temor do Senhor é o verdadeiro tesouro. E o que é esse tesouro do Senhor? Isaías, capítulo 33, e o versículo 6, que nos diz assim: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Então, o que é o temor do Senhor? É o nosso tesouro. Esse tesouro tem tudo que precisamos para ser feliz. Diz assim, repetindo: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação. 2, sabedoria. 3, e conhecimento. 4, os ingredientes do tesouro, que é esse tesouro, é o temor do Senhor. Quando aqui cita a palavra tesouro no final do versículo, para que a gente entenda que para alcançar esses quatro ingredientes do tesouro, que é, repetindo, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Tá? Então, o princípio em Provérbio, capítulo 15, no verso 33, aí a palavra temor, que é o tesouro, ela vem primeiro neste versículo. O temor do Senhor é o quê? É a instrução da sabedoria. Tá vendo? E a humildade procede a honra. Certo? Então, a ênfase aqui, neste tema, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Então, vamos ler este versículo de Provérbio 15, 33, começando do final do versículo. Vamos ver. A última palavra, sabedoria. Quem é a sabedoria na Bíblia? Sabedoria de Deus. A palavra diz em Coríntios que é Jesus, a sabedoria de Deus, chegada até nós. Então, da
instrução. Então, Jesus dá instrução. Que instrução é? É o temor do Senhor. Então, ele nos instrui. Jesus nos instrui a ter o temor do Senhor. Por isso que ele disse: ninguém veio ao Pai senão por mim. Sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, se não for por Jesus, que é a sabedoria de Deus, então nós não chegaremos à eternidade que o Pai preparou para nós em Jesus, que morreu em nosso lugar, para que venhamos alcançar esse direito. Então, e o Senhor já é o nosso tudo. Aqui, mas essa parte desse tesouro, que eu sei que é o Senhor, que é o nosso tudo, aqui mesmo, em Isaías 33, agora no versículo 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. 2. O Senhor é o nosso rei. 3. Ele nos salvará. Também 4 pilares. Então, aqui já é o tudo. A justiça de Deus operando em nosso favor. E as benécias, também que nós lemos aqui no versículo 6 de Isaías, são as benécias do Senhor para nossas vidas, que são os dons que nos faz sentir e ser completo alcançando este tesouro que é ter o temor do Senhor. E que mais ainda, para que o objetivo é mais o temor do Senhor, então já é o tudo. É o tudo. Aqui, depois de ter dado os 10 mandamentos, então Moisés diz aqui no versículo 20, depois de Deus ter dado, não Moisés, os 10 mandamentos, então aqui Moisés diz aqui no capítulo 20, pela palavra de Deus, respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor, olha a palavra do aqui, o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Veja quanto o temor do Senhor em nossas vidas, para alcançar as benécias do Senhor, e faz-nos resistentes contra o pecado. Tá bom? Então, só este tesouro é a verdadeira riqueza. Porque se esperamos ser feliz neste mundo, o mundo está contaminado do pecado. Não estamos livres, ninguém, do sofrimento, das tristezas, das coisas que este mundo, que o pecado plantou neste mundo e que atinge a todos nós. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, vai nos dizer assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Está vendo? Então, a nossa esperança verdadeira de felicidade, que é Cristo, a sabedoria de Deus, o temor de Deus, tudo em nossas vidas. Então, se esperamos ser felizes aqui nesta vida, felizes plenamente, então não alcançamos essa esperança pensando deste jeito. Porque, repetindo uma palavra, se a nossa esperança em Cristo
se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, a nossa felicidade, o nosso tesouro total, como diz ali em Isaías, em Provérbios, em Isaías 2 vezes que nós lemos, então, vai se cumprir na vinda de Jesus, primeiro nosso corpo corruptível, que este corpo será transformado em um corpo glorioso. Então teremos o clima dos anjos, o clima dos céus, onde nem pensamento temos de nada ruim, nada, só gozo e felicidade sem fim a partir da vinda de Jesus. E vivermos em glórias e na glórias. Aleluia. Então, mas enquanto aqui podemos ter um vislumbre e é o suficiente para que estejamos satisfeitos, mesmo em meio a sofrimentos nos cercando e às vezes até nos atingindo também, aqui vamos ver agora em 2 Coríntios, 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 6, verso 10. 2 Coríntios 6, verso 10. 2 Coríntios, está aqui. 2 Coríntios. 6, verso 10. Está aqui. Diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Está vendo? Lendo esta passagem, me faz me lembrar de um sonho em que eu via um personagem e que no final dava a entender que era a manifestação do Senhor falando comigo. Então, naquele sonho, eu via um personagem, não via o aspecto claro, porque era como uma nuvem formando este ser, mas no formato de um homem. E dizia para mim, eu estava sentado, como aqui agora também estou sentado, ele em pé, e dizia para mim: você é rico. Repetia: você é rico. Você é rico. Por que que você é rico? Porque quando eu quero mandar uma bênção para você, eu não mando por intermediário. É diretamente das minhas mãos para as tuas. Lembra-se daquelas 3 maçãs que eu lhe dei em cima daquele mar, enquanto você estava em jejum e oração, já depois do meio-dia, só quente, e trabalhando o touro até aquele momento. Lembra? E que você, quando se lembra e conta esse testemunho, você fica alegre, empolgado, não é mesmo?
esta alegria do temor do Senhor. Essa palavra agora que eu disse, a alegria do temor do Senhor, é agora que eu estou dizendo, foi ele que disse. Então, continuando, então ele concluía e dizia assim, e fazia o gesto assim. Quando disse isso, disse assim, esse é o meu rico. E aqui, aquela figura desapareceu. E eu acordei. Então, eu vim aprendendo que o costume, a alegria que eu tinha de ajudar as pessoas, dividir o pão que eu tinha, né? Muitos hoje são testemunha disto. Inclusive, alguém me disse uma vez, o Floresvaldo, quando você alcançar uma bênção grande, ou indenização, seja lá o que for que você possa estar esperando, quem sabe, não ajude pessoas como você ajudou, não. Olha aí, tem muitas pessoas que estão bem aí, não sabem nem se você está vivendo, para procurar saber como é que está você, e muitos sabem que você perdeu os bens que você tinha. Cadê que ninguém aparece? Então, receba essa lição. Quando você tiver alguma coisa, não faça isso para ajudar como você ajudou as pessoas. Não, olha aí o estado que você está. Não era? Então, por Deus me dar esse dom de querer ajudar as pessoas, eu creio que era Ele me preparando para aperfeiçoar esse dom, para ajudar realmente muito mais pessoas até onde eu não possa chegar e no mundo inteiro da face da terra. Porque a oração, quando oramos, a oração nossa vai longe para pedir a Deus para abençoar as pessoas conforme as suas necessidades. Então agora, entendo porque naquele sonho Deus disse que eu sou o verdadeiro rico dele, certo? Porque abençoa as pessoas, até aqueles que você nunca viu, nunca conheceu, mas na eternidade vai se regozijar e vai ver tudo isto que eu fiz operando pelas tuas mãos. E também desde os teus pensamentos e orações. Então, é por isso que eu digo, pela experiência que eu passei na vida, até mais ou menos 5 anos, 6 anos, posso dizer que meu pai era rico. E na prática dos filhos dele, quem mais sentiu isso de perto, este gozo, foi aqui, o pequenino, porque eu andava nas pegadas do meu pai. Aonde ele ia, ele me levava. Aonde ele estava, entendeu? Aí todas as benesses eu usufruía pertinho dele. Mas depois também que agora já adulto, que eu perdi as benesses dos bens terrestres, eu me senti, como diz a palavra de Tiago, pobre segundo este mundo. Então, pela experiência que eu tive e tenho, é melhor ser pobre segundo o mundo do que ser rico. Porque o pobre segundo o mundo, ele tem necessidade, ele está rogando, pedindo misericórdia a Deus, pedindo ajuda a Deus, e ele está falando sempre em nome de Deus, né? Tomando intimidade com Deus, está sempre ligado a Deus pela sua necessidade. E o rico se esquece muito, porque ele tem o dinheiro, e o dinheiro alcança muita coisa, não é? Então ele tem certeza que vai chegar lá, comprar, conseguir aquilo, porque ele vai com o dinheiro que tem no bolso.
dificilmente ele diz, oh Deus, me ajuda a comprar aquilo, oh Deus, me ajuda a fazer isso. Então já até o nome de Deus, pela boca dessa pessoa, vai se ouvir poucas vezes, e às vezes até nenhuma, né? Então, em Tiago, ele vai dizer assim, se eu me lembrar de cor, diz assim, que Deus escolheu os pobres deste mundo, segundo este mundo. Então quer dizer segundo o mundo, não segundo Deus, certo? Que para Deus é rico, mas segundo o nome, o mundo, então acha que é pobre, não é? Então, não sabeis, irmãos, que Deus escolheu os pobres segundo este mundo para ser ricos na fé? E finaliza esse versículo, não é? E alcance, para que alcance, ou para que seja herdeiro com ele, né? Então, não disse palavra por palavra do versículo, mas é o principal aí do versículo. Vou encontrar esse versículo em Tiago, só que não me lembro agora em que capítulo e versículo é. Então, então veja bem. Então, se esperamos Cristo somente nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Certo? Então, se esperamos ser felizes aqui nesta vida, ficaremos frustrados sempre, mesmo depois de alcançar alguma coisa que tanto queríamos. Mas vamos ver, quando mesmo alcançar, continua um vácuo, precisando de mais alguma coisa. Então, vai ser sempre quando alcançar, preciso mais alguma coisa para ser feliz. Sabe por quê? Porque a verdadeira felicidade é Cristo. É o gozo eterno na nossa vida, mas é interno. Não é na carne por fora. Nossa carne vai sentir a felicidade, que a esperança de vencer mesmo com a nossa carne ferida, doída. Mas a esperança nos dá, de alguma forma, que venceremos aquilo, como foi a fé de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre toda a terra. Quando Jó disse isso, ele estava leproso de uma maneira que nenhum ser humano, né, chegou àquele estado de situação. Deus só permitiu um, que foi Jó. Certo? Então, simbolizando, levando a consequência dos seus próprios pecados, que o homem pecou. Mas Deus permitiu em Jó acontecer isso. E no caso de Jesus carregou esse peso de sofrimento do pecado, não só por uma pessoa só, certo? Mas o peso do sofrimento de todos, certo? Então, nós estamos, ninguém se engane não, nós estamos no tempo fim desse sistema da consequência do pecado, enquanto salvos que somos, certo? E todos os seres humanos estão enquadrados nessa consequência do pecado, certo? Então, enquanto nós estivermos aqui, o que acontece é que foi dar essa introdução, e me fugiu o que estava para falar, mas Deus está no controle, e eu gosto de falar assim, certo? Gosto de falar na inspiração, sem a programação, porque a palavra nos garante que no abrir da tua boca eu lhe darei palavra. Agora nós temos que ter com base na palavra aqui escrita, como aqui estou falando, na base dos versículos e lendo.
certo? Então, o nosso objetivo final da esperança, da verdadeira felicidade, é no final, com o encontro, a partir do encontro com Cristo, nas nuvens. Então, vamos ver em Hebreus, capítulo 11, os versículos 24 ao 27, que fala sobre Moisés. Vamos ver o objetivo final de Moisés, isso deve ser também o nosso objetivo, é no final. A nossa esperança e felicidade, na verdade, é no final, no encontro com Cristo. Diz aqui, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Os prazeres neste mundo são transitórios. Agora, nem todos os prazeres são pecados. Tem prazeres que é Deus que nos concede em meio a essa poeira de pecado que vivemos neste mundo pela consequência que o homem pecou, mas ainda tem alegrias externas também que Deus nos concede, não é? Mas também são momentâneas, certo? Então, são usufruir prazeres transitórios, tá vendo? Passa essas alegrias aqui, não são eternas. O que Deus quis dizer à mulher samaritana. Esta água, bebendo, tornará a ter sede, mas a água que lhe der saltará para a vida eterna. Tá bem? Então, vamos continuar. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, tá vendo? Até sofrendo por Cristo, quanto é valioso, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Tá vendo? Moisés estava no palácio, sendo criado como filho do próprio faraó. Naquele tempo, o Egito era um país semelhante, como é hoje no presente, os Estados Unidos. É um país rico. E Moisés estava adotivo de faraó, certo? Como filho, todas as benesses de um palácio. Não era casas extras suntuosas do Egito, não. Era no próprio palácio do rei. E poderia ser até o substituto do próprio rei, não é? Mas ele deixou isso tudo para trás, essas esperanças, não é? Porque, vamos repetir aqui esse 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, então, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Esse galardão receberemos aonde? No céu. No céu, né? Diz que vamos sentar à mesa com Jesus no céu, certo? E continua. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. A fé dá coragem para tomar decisão contra o desejo da nossa própria carne, contra o desejo das benesses passageiras deste mundo. Então, preferindo até sofrer, mas com Cristo, né? Mas para ter a recompensa no céu. Primeiro no encontro aqui com Jesus nas nuvens e ficar lá no céu 1000 anos depois de ser essa terra já renovada, né? E para sempre estaremos com o Senhor aqui nesta terra, gozando da presença do Senhor
eternamente. Então, vamos concluir aqui. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Tá vendo? Então, é ver Jesus, estar com Jesus, essa é a nossa esperança. Então, Moisés, era a esperança dele, era como se já estivesse vendo o invisível que não se vê de verdade agora, certo? Então, ninguém se encane. Nós estamos, agora me lembrei, eu quero dizer naquela hora. Então, ninguém se engane, nós estamos sim no tempo fim. Vamos dizer que o tempo fim desta consequência do pecado, principalmente em relação a quem já está salvo, então estamos no começo da subida dessa montanha. Então já estamos na montanha fim, para chegar já o topo, que já está chegando também. Que justamente quando Jesus se manifestar, então vai fazer a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Então, quando ele se manifestar nas nuvens do céu, então, pela presença, que diz que Deus é fogo consumidor, consumirá todo o pecador que não se arrependeu dos seus pecados, e a palavra diz que virará cinza, virará pó, porque este fogo é consumidor. Mas este mesmo fogo, ao mesmo tempo que faz com que o ímpio vire pó na terra, este mesmo fogo, o efeito no corpo daquele que são salvos, aceitou Jesus, purifica, queima, é o pecado que está arraigado. Por isso que nós temos a tendência a pecar no nosso coração, na nossa carne. Este mesmo fogo, depois de nos purificar, ele nos transforma em um corpo glorioso, igual ao de nosso Senhor Jesus Cristo, depois ressuscitado, corpo glorificado, e assim seremos elevados aos céus, a encontrar o Senhor nas nuvens, e para sempre, diz a palavra, estaremos com o Senhor. Certo? Então, nesse tempo que nós já estamos, não pense que é igual a 30, 40 anos atrás, que se nós, 50 anos atrás, se fechássemos os olhos em qualquer lugar aí do mesmo, era mais fácil chegar alguém, nos levantar, chamar, nos levantar e nos dar uma acolhida. Hoje, ninguém quer correr esse risco, né? De fechar os olhos em qualquer lugar, até de olhos abertos. Corremos perigo com nossos próprios seres humanos, semelhante a nós, ao nosso redor, é que está sendo nosso verdadeiro perigo. E ninguém sabe quem é quem, que está no coração das pessoas, se é bem ou se é mal. Até dentro das quatro paredes, chamamos de igreja, o templo. Né? Nós corremos esse perigo, como Paulo diz, né? Perseguido até no meio dos irmãos. Então, o tempo hoje está desse jeito. O cenário é o que nos diz segundo Timóteo, capítulo 3. Está lá as qualidades dos seres humanos, a tendência e as qualidades dos seres humanos nos últimos dias. Antes, algum tempo atrás, também, mais ou menos uns 40 anos por aí diante, alguém dizia esse ditado. É lei de Muricy e cada um cuida de si. Mas não, era mais conversa. As pessoas cuidavam uma da outra assim. O vizinho cuidava do filho do vizinho, corrigia, entendeu? Mandava, menino, vai para casa, menino, o que você está fazendo? Falar com seu pai e sua mãe aí, vai para casa. Entendeu? Hoje não. Hoje é indiferença. Não estão nem aí. Não estão nem aí.
Então, na verdade, essa lei de Muricy que diziam antes, ela hoje é que é na prática. A lei de Muricy, cada um cuida de si. Esse cuidar de si que nós vemos, não quer dizer que a gente sejamos egoístas, se somos verdadeiros cristãos, para só pensar em si, não. Pensar no seu irmão também. Jesus deixou esse mandamento, né? Um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Tá vendo? Então, aqui é cristão, então tem que agir como Jesus agiu e como Jesus nos instruiu, colocando ele mesmo como exemplo, né? Então, o cenário hoje é assim, é o cenário do tempo do fim, como diz o título lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Se nós formos ler aqui, aí vai levar mais tempo, né? Se bem que tempo com a palavra de Deus não é perca, é ganho. Os seres humanos têm pressa até quando eu estou ouvindo a verdade. Na verdade, isso é um reflexo ainda do pecado, que permeia ainda e atinge a todos nós, crentes e descrentes. Certo? Então, nesse tempo, não que nós estamos vivendo, é querer ter abundância, ter e querer ter mais, querer ter mais. Não, este clima, as pessoas estão se enganando. Estão se enganando. Vamos ver aqui em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. 11. Diz aqui assim, 11, o versículo 34 e 35. Diz assim, vamos ler primeiro o 35, vai ficar o entendimento mais claro, que nós não vamos ler o contexto todo, é somente os versículos. Então, vamos ler primeiro o 35, que diz assim, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque isso dará ainda no tempo determinado. Está vendo? Então, nós estamos no tempo, né, que os sábios, Deus está dizendo, ser provados, para quê? Para que fiquem purificados, entendeu? Pela experiência dessa vida, como é que é, entendeu? E permanecer firme, permanecer firme, cada vez mais, então está sendo purificado. E embranquecido, está vendo? Até ao tempo do fim, porque estará ainda no tempo determinado. Então, agora voltando para o 34. Então, para confirmar que não é a abundância que a gente tem que ter para achar que vamos ser felizes, tendo coisa, tendo coisa, tendo coisa, alcançando coisa, buscando coisa, então diz aqui assim, ó. Ao caírem, eles serão ajudados com pequenos socorro, tá vendo? Não é com abundância de socorro, é com pequeno socorro. Não tem unidade de supor com Deus é muito? Pronto, e aí nos deixa satisfeito. Né? Então, em Tiago diz aqui, tendo o que comer e com o que se vestir, estás por isso contente? Tá vendo? Tem muita gente que tem muito mais do que isso, tem bens, tem casa, tem carro, tem isso, tem aquilo, além do que comer e vestir, né? Mas não se sente satisfeito. Então, não está entendendo o que a palavra diz, e claramente, certo? Então, mas a garantia nesse tempo fim, glória a Deus, já puxei, já caiu em cima aqui, ó. Tá vendo? Apesar de estar marcado aqui com papel. Mas já estava as páginas juntas. Porque tocou já trouxe. Caiu no lugar. Que é voltando aquela passagem que a gente leu primeiro, em Isaías 33, agora no versículo, vamos ler, começando do versículo 15, que a gente já está concluindo já, mas no versículo 15, para a gente entender melhor.
O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, certo? Ou seja, aquele que não é corrompido com ganhos, que não é honesto. O que, com um gesto de mão, recusa aceitar suborno. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, quer dizer, não gosta de ver as atrocidades destas vidas que acontecem. E fecha os olhos para não ver o mal. Tá vendo? Não gosta de ver o mal, não tem prazer de ver o mal. Mas o ímpio tem prazer, né? Quando vê uma coisa ruim, fica curioso, vai lá para perto e coisa e, né, fica empolgado, né? O que aconteceu com os outros. Mas se acontecesse com ele não queria, né? Não é? Então, esse perfil aqui desses justos que não aceitam essas coisas corruptas deste mundo, então o que é que acontece? Olha a promessa que é no versículo 16 de Deus, olha que bênção. Este habitará nas alturas e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Rocha significa segurança, proteção, né? O seu pão, agora prestemos bem atenção aqui, se realce aqui na palavra. O seu pão lhe será dado, tá vendo? As suas águas serão certas. Então Deus está dizendo, o seu pão será dado e a sua água será certa neste tempo final. Tá vendo? E tem mais promessas aqui, ó. E aí já vem o rei. Olha aqui, ó, a sequência aqui. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até ao longe. Ou seja, vai ver a terra gloriosa, viver na terra gloriosa. Depois do encontro aqui com esse rei, que é o rei que esperamos, Cristo. Certo? Entendido? Então, qual é o verdadeiro tesouro que a palavra nos diz? Qual é a palavra do verdadeiro tesouro que a palavra nos diz neste entendimento aqui? É o temor do Senhor. É a porta de entrada. É o terreno do coração onde Cristo domina desde os nossos pensamentos, que são a vontade soberana de Deus, como prevalece como exemplo as duas partes dos anjos que não saiu da vontade soberana de Deus, porque Deus assim o preservou. Quantos podem dizer comigo, vamos juntos nesse desejo, já que seja a nossa oração. Vamos dizer, vamos lá. Ó Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nos abençoa, não só para ter entendido esta palavra, mas para andar conforme a prática que essa palavra que nos ensinou, o teu Espírito requer, para agradecimento do nome da pessoa nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nas nossas vidas e para agrado de Ti, ó Deus nosso Pai, vem dos planos do Senhor, confirmado e nos alcançado pelos métodos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morrendo em nosso lugar e ressuscitado ao terceiro dia e foi levado aos céus, está sentado à direita de Ti, ó nosso Pai, intercede por nós.
Oh, glória! Esse intercessor é como ele diz em 1 Timóteo 2,5: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém. Que neste momento é a posição dele, intercedendo por nós, para que possamos vencer o pecado, vencer o mundo. Aleluia. Chegarmos ao porto desejado da salvação. Aleluia. Que em ti, aleluia, aleluia, que eu encontro contigo, ó Senhor Jesus, nas nuvens do céu. E assim, cantarmos o hino de Maria que é vitoriosa por Cristo, em Cristo e para Cristo Jesus, nosso Senhor. Ontem e hoje, eternamente, pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.